Bom, nós somos estudantes de Engenharia Industrial Mecânica e iremos apresentar nosso projeto referente ao segundo semestre de 2020, na disciplina de Análise de Elementos Finitos. E iremos abordar sobre análise numérica e analítica de viga peristática por matriz. E esses daí são os integrantes do grupo, tá? A análise dos elementos finitos é uma técnica utilizada para resolver equações diferenciais que fornecem resultados de tensão, deformação e deslocamento de uma estrutura, equipamento e outros produtos específicos. A análise por este método permite que sejam identificados os pontos de concentração de tensão do material selecionado, sua durabilidade ou ainda entender o comportamento da estrutura diante de um carregamento ou determinado tipo de ensaio, possibilitando a otimização do projeto antes de sua execução. O método propõe que um número infinito de variáveis desconhecidas sejam substituídas por um número limitado de elementos de comportamentos bem definidos. Essas divisões podem apresentar diferentes formas, tais como triangular, quadrilateral, entre outras, em função do tipo e da dimensão do problema. Como são elementos de dimensões finitas, são chamados de elementos finitos. Os elementos são conectados entre si por pontos, os quais são denominados nós, que por sua vez são os pontos onde a estrutura recebe a concentração da carga. Ao conjunto de todos esses itens, elementos e nós, dá-se o nome de malha. A precisão do método dos elementos finitos depende da quantidade de nós e elementos, do tamanho e do tipo de elementos da malha, ou seja, quanto menor for o tamanho e maior for o número deles em uma determinada malha, maior é a precisão nos resultados da análise. Devido à complexibilidade das estruturas analisadas e às características de flexibilidade e estabilidade numérica desses métodos, ele pode ser implementado na forma de um sistema computacional, também conhecido como engenharia auxiliada por computador. Neste software, é possível analisar todas as variáveis do projeto, trabalhando sobre o conceito de elementos e nós e conceito de rigidez, que definem a classificação de elementos finitos. Quando se trata de estrutura mais simples, como uma viga, que tem sua seção transversal inalterada ao longo de todo o seu comprimento, é possível fazer a análise dos elementos finitos pelo software na forma numérica, computacional ou pela forma analítica, utilizando o método da matriz. O objetivo do nosso projeto é demonstrar de forma didática como fazer a análise de elementos finitos de uma viga hiperestática, que são vigas com mais incógnitas do que a mesma equação a ser resolvida. Para isso, utilizamos o método através do Excel e também com o auxílio do software SolidWorks. A finalidade da análise é obter os resultados das reações nos apoios da viga pelos dois métodos citados. O primeiro passo para uma análise de elementos finitos é conhecer os esforços atuantes sobre a viga, seus apoios e dimensões, e a partir disto, determinar quais serão os nós e elementos utilizados para o cálculo, utilizando o diagrama de corpo livre. Nesse diagrama de corpo livre, podemos identificar de forma visual que existem forças pontuais e distribuídas, momento ou torque, e diferentes tipos de apoio. Com essa informação, o próximo passo é definir os nós e elementos para análise. Após definir todos os nós e elementos, é preciso determinar os graus de liberdade que cada nó possui. Por se tratar de uma viga, é assumido que não se deforma axialmente, portanto, considera-se que o nó possui somente 2 graus de liberdade, forças verticais e momento. Depois das análises feitas no diagrama de corpo livre e da definição dos graus de liberdade, o próximo passo é iniciar a planilha do Excel, registrando a tensão admissível do material que eu estou empregando na construção da minha viga e o comprimento de cada elemento que compõe essa minha viga. Depois, com os dados correspondentes a cada seção da viga, as matrizes de rigidez correspondentes devem ser encontradas. Essa matriz ela relaciona as forças e os momentos aplicados nos nós com os deslocamentos e giro deles, utilizando a fórmula abaixo. O próximo passo é criar a matriz de rigidez de cada elemento, é o que a gente vai chamar de matriz elementar, e ela será de 4x4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas, seguindo as fórmulas da matriz de rigidez para vigas com 2 graus de liberdade, que é essa que encontra no slide.
No nosso modelo existem 9 seções, portanto, nós vamos ter 9 elementos e um número igual de matrizes de rigidez elementar, identificado com cores diferentes, conforme indicado na figura. O próximo passo é montar uma matriz única, unindo cada matriz elementar pela região de influência existente entre seus nós, somando essas regiões que vão ficar sobrepostas e mantendo as demais. Nessa etapa, a matriz final deve possuir o mesmo número de linhas e colunas, sendo então necessário preencher com um zero as células do Excel que fazem parte da matriz e não foram preenchidas, conforme a imagem abaixo. Depois, a gente pega a matriz gerada e vai fazer a equação de rigidez vezes o deslocamento. Porém, essa equação não pode ser resolvida, pois ela é singular, ou seja, tem soluções infinitas. E para simplificar essa dificuldade, nós pegamos os nós que estão com os graus de liberdade restringidos e atribuímos o valor zero, como podemos ver nos graus de liberdade 19 e 20, que o engastamento impede que eles se movam ou girem. Em determinadas regiões do nosso elemento, a gente tem as cargas, porém a gente não faz os cálculos no elemento em si, a gente faz o cálculo nos nós. Então, essas são as fórmulas para a carga triangular e a carga retangular, certo? E a gente faz esses cálculos nas extremidades do nosso elemento. E abaixo aqui está o nosso novo DCL representado em azul, as cargas distribuídas transformadas em cargas equivalentes. Após fazer todos os cálculos das cargas equivalentes, a gente substitui o valor da coluna F, ficando representado dessa maneira. Na sequência, precisamos criar uma matriz reduzida. Para criar essa matriz reduzida, atribuímos o valor zero para os graus de liberdade com restrição. Após criarmos a matriz reduzida, precisamos criar uma matriz inversa, para assim acharmos o valor da coluna 1. Feita a multiplicação da matriz inversa pela coluna F, conseguimos achar o valor da coluna U. Com esse valor, substituímos em nossa matriz global todos os valores e fazemos a multiplicação da matriz pela coluna U. Com isso, conseguimos encontrar o valor de F de todas as forças das reações que estão com as incógnitas. Além do processo de cálculo por matriz, é ideal fazer análise via software para comparar os resultados de ambos os métodos. Para criar uma simulação pelo SolidWorks, primeiro a gente precisa criar um esboço. Nesse esboço, deve conter as linhas correspondentes aos espaçamentos entre esforços da viga. No nosso diagrama de corpo livre, a gente tem 9 espaçamentos, 9 elementos, portanto, no nosso esboço tem que ter 9 linhas. É importante atribuir as dimensões corretamente de cada linha para que o estudo dê certo no final. Segundo passo é criar um componente estrutural com base nesse esboço criado. Para isso, a gente acessa a aba soldar e clica sobre componente estrutural. Na próxima tela, a gente tem que definir o tipo, o tamanho de viga e depois selecionar as linhas correspondentes do nosso esboço. Nela já vai aparecer a representação da viga. E aí é só a gente clicar em OK. Neste momento não é importante, não é relevante o perfil da viga, e sim, as forças e os apoios que a gente vai colocar nela depois. O terceiro passo é criar um estudo da viga. Para isso, a gente acessa a aba Simulation e cria em novo estudo, e clica em novo estudo. Na tela que aparece, você seleciona a opção Análise Estática e dá um nome para o seu estudo e põe OK. Quando você salvar, a viga ela vai adquirir alguns pontos, e esses pontos são os nós que a gente vai determinar as cargas e apoios em cada um. O quarto passo é a gente definir corretamente o material, as forças e os apoios que estão na viga. Então, a gente tem material, que a gente pode clicar sobre o nome da nossa viga, com o botão direito, e já vai poder selecionar o material. A opção unir grupo e conexões, no momento a gente não vai usar,
porque elas correspondem à montagem de componentes, e não é o nosso caso, o nosso caso é uma viga só. Para adicionar os apoios, a gente precisa clicar sobre acessórios de fixação com o botão direito do mouse. Lá a gente consegue definir o tipo de apoio fixo, móvel ou engastado. E depois a gente pode também definir as cargas, que podem ser forças ou momentos, clicando com o botão direito do mouse sobre cargas externas. Após definir todos esses parâmetros, a gente pode clicar em executar e aí todo o estudo será criado com todas as devidas deformações, tensões no material. E o sexto passo, passo final, é verificar se os resultados obtidos, nessa análise do software correspondem com os da matriz. Para isso, a gente clica sobre a opção resultados com o botão direito do mouse e põe reações. Aí ele já vai habilitar para a gente as reações que estão atuantes na nossa viga. E aí a gente só compara visualmente um resultado com o outro. Resultados e discussão. Após a análise, verificamos que ambos os métodos chegaram a um resultado próximo em relação aos apoios da viga. Algumas divergências de valores já são esperadas, devido a alguns arredondamentos nos valores e no material utilizado na simulação. No método matricial, vimos que a planilha no Excel é muito importante, porque facilita com o trabalho com cálculos, mas ainda assim existe a falha humana em relação à manipulação dos resultados e incógnitas. Já no método computacional, é preciso ter uma certa familiaridade com o software para que seja usado de maneira correta, fazendo assim os resultados do estudo o mais confiável possível. Conclusão. Nós concluímos que a análise de elementos finitos, pelos dois métodos, proporcionam o mesmo resultado quando aplicados a uma viga. É indispensável que ambos métodos sejam aplicados ao mesmo projeto, para garantir que os resultados obtidos sejam confiáveis. O software e as ferramentas computacionais ajudam no processo de cálculo, mas em ambos métodos é muito importante conhecer o conceito de elementos finitos e saber verificar possíveis falhas durante o processo. Aqui estão nossas referências bibliográficas e assim finalizamos a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.